Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. Eu espero que esteja tudo tranquilo com vocês, tá bom? Primeiramente, mais uma vez quero abraçá-los, né? Desejar aqui um bom dia, que hoje tudo possa correr de maneira boa para todos nós, tá bom? Então, gente, relembrando aí a nossa aula anterior, nós falamos sobre vanguardas europeias, não foi? Então vocês perceberam que para se ter o modernismo de fato, nós precisamos, né, nós estudamos aí nossas vanguardas europeias. E é preciso saber os conceitos das vanguardas para você entender o que aconteceu de fato aí dentro do modernismo brasileiro. Hoje nós vamos estudar o modernismo em Portugal, porque também é importante, é um fator importante para a gente entender, né, essa questão do modernismo no Brasil. Aí você me fala, professor, mas assim, o modernismo em Portugal ele foi essencial para o modernismo no Brasil? Bom, gente, assim, alguns conceitos, né, mas bem poucos mesmo, assim. É mais a questão da modernidade, uma nova linguagem, de uma nova perspectiva. Aí isso sim, né, isso sim. Em linhas gerais, né, em Portugal, tem algumas características bem diferentes, díspares, né, daqui do modernismo do Brasil, tá bom? Então as vanguardas europeias elas vão influenciar bastante, porque aqui no Brasil vai se ter uma questão mais particular, né, dessa tendência, desses conceitos do modernismo aqui no Brasil, tá bom? Então por isso que semana que vem, na próxima aula, nós vamos estudar a Semana de Arte Moderna, tá bom? Porque é o início, é o marco do modernismo aqui no Brasil. Enquanto que hoje nós vamos estudar o modernismo em Portugal, beleza? Então, bora lá. Vamos corrigir primeiramente os exercícios da semana passada que começam na página 37, beleza? Eu fiz com vocês, eu acredito, né, a questão 1, né, desse exercício, tá bom? Então, questão 1 da página 37. Descreve essa obra de Pablo Picasso destacando as imagens representadas, a utilização das cores, o modo como se organizam as linhas, sua relação com a realidade. Bom, gente, aqui a gente pode ver que são várias mulheres, 5 mulheres representadas de uma vez só. Isso aqui é quase que inédito, né, para até então, né? 5 mulheres sendo representadas dentro de um quadro. A utilização das cores, cores fortes, né, vivas, certo? Né, cores quentes. E o modo como se organizam as linhas. Gente, vocês observam que essas linhas são geométricas. Lembra do cubismo que nós vimos as características? As linhas geométricas, né, de forma fragmentada, né, que não segue aquelas linhas tradicionais, aquela reta, são formas geométricas diversas, beleza? E a relação com a realidade? Bom, aqui mostra, né, a mulher ou o ser humano de forma de uma nova leitura da realidade. Não é aquela forma tradicional da realidade, mas é uma leitura de uma nova perspectiva, de uma nova análise da realidade. Por isso que o modernismo ele é importante, ele é tão importante assim, porque é uma nova perspectiva, é um novo olhar sobre, né, a realidade. Beleza? 2. Selecione, selecione das afirmações abaixo aquela que não corresponde a uma análise da pintura da Demoiselle Avignon. Bom, gente, aqui ó, a gente vai olhar letra por letra porque as informações são importantes. Essa obra é uma ruptura das tradições e convenções visuais ao trazer 5 figuras femininas representadas de forma cubista. Aí está correto, ele quer incorreta, né? B. Um dos aspectos que chama atenção nessa pintura é o procedimento de geometrização das figuras femininas, como eu falei para vocês, o uso de figuras geométricas. Vamos pular para D. Essa obra mostra que, com o surgimento da modernidade, a arte deixou de ser cópia ou simplesmente ilustração do que pode ser entendido como real, como eu falei para vocês, é uma nova perspectiva.
E letra C está incorreto. As cores quentes que compõem o fundo da tela sugerem ser essa pintura uma representação de um cenário tropical. Não, tem nada a ver com o cenário tropical. Né? Essas cores quentes, né, elas representam justamente essa nova perspectiva de realidade, de leitura da realidade. Tá bom? Por quê? Porque os quadros, vocês vão ver daqui a pouco na próxima página, um quadro em que a cor é única, né? A cor ela é bem suave. Então, sempre os quadros anteriores, eles eram praticamente dessa forma, bem tradicional. E aqui não, já é uma questão mais nova, né? Mais realista, pelo novo olhar, né? Beleza. Vamos passando aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Aí na página 38 diz o seguinte, terceira questão. A pintura apresenta 5 figuras femininas submetidas a uma esterilização geométrica cujos corpos ondulosos e desproporcionais mostram-se fragmentados. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, tá, gente? Sobre a leitura da tela, pode-se afirmar que essa justa posição de perspectivas foi uma solução encontrada pelo pintor para expor os múltiplos pontos de vista sobre um conjunto de objetos, de frente, em diagonal e de costas, ao mesmo tempo. Sim, né? Dialoga com algumas preocupações científicas que existiam nessa época, passagem do século XIX para o século XX, no que se refere à representação dos objetos em planos diferentes. Sim, também. Né? Então, por isso que a letra A, as duas estão corretas. Quadro. A obra de Demoiselle Vignon é considerada pela crítica uma das obras que inauguram a arte moderna. A seguir, observe a reprodução de outra obra, quase da mesma época, que é de Picasso, que também representa o corpo feminino. Aqui, né, vocês já observam a diferença, né, gente? A moça estática, numa posição mais tradicional, as cores mais tradicionais, até a cor do vestido mais tradicional, né? A forma não tem forma geométrica, são linhas retas, bem tradicional mesmo. Letra A. Considerando os itens descritos por você na atividade 1 em relação à obra Le Demoiselle d'Avignon, indique 4 diferenças entre a obra de Picasso e a de Georgina de Albuquerque. Isso aqui é da Georgina de Albuquerque, tá, gente? Então, como eu já até respondi para vocês, né? Cores mais suaves, a expressão da mulher mais serena, mais séria, né? Não tem representações geográficas aí, né? B. Comparando as duas obras, em sua opinião, por que a pintura de Picasso pode ser considerada moderna, levando em consideração o fato de que as duas obras têm apenas 1 ano de diferença? É justamente por aquilo que nós falamos na página anterior. Né? É uma nova leitura, vocês perceberam totalmente a diferença, né? Formas geométricas, a disposição, né, das figuras, das imagens, as mulheres, a expressão das mulheres, né, o resultado final que se dá com isso, as cores quentes, toda uma perspectiva, toda uma leitura diferente, né? É nova. E aqui, né, uma leitura mais tradicional da mulher. Beleza? Muito bem. Então é isso, gente. E aí nós vamos seguir, né, aqui, porque as outras questões são bem mais tranquilas. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito, né, das vanguardas, porque é necessário para o modernismo. Então vamos para a nossa aula de hoje. Então, gente, nós temos aí o modernismo português, na unidade 18, tá? O modernismo em Portugal, gente, a gente vai perceber, na verdade, que há uma grande transformação para poder o modernismo chegar, né? Há brigas para poder o modernismo chegar, há conflitos para poder o modernismo chegar de fato em Portugal, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, Portugal no início do século XX, vocês sabem que naquela época, não só em Portugal, mas em toda a Europa, em todo o mundo, havia uma tensão muito grande, né, em relação à Primeira Guerra, em relação às outras revoltas. Então, em Portugal não era diferente. Tinha tensão política também, tinha insatisfação social, porque eles queriam aquela troca do processo de monarquia, né, para ali a república, né? Então tinha toda essa questão também viva lá em Portugal, tá bom?
A perda da autonomia ultramarina frente à Inglaterra. Bom, vocês sabem que Portugal, né, ali colonizou parte da África, então Moçambique e Angola, né, fazem parte desse quadro. E aí a Inglaterra falou o seguinte, ó, sai daí, tira as tropas desses países que eu estou mandando lá. E aí Portugal teve que obedecer. Né? Então mostra aí a perda da autonomia, ou seja, a decadência de Portugal frente, né, ao que restava de moral e estima para Portugal. E aí então, né, houve justamente essa reviravolta. Então falou, ó, a gente tem que buscar uma arte autêntica, porque está tudo ultrapassado. Né? E o desejo nacionalista de recuperação do prestígio português. Como eu falei para vocês, Portugal, a estima de Portugal foi lá para baixo. Então o que acontece? Esse projeto do modernismo, né, das fases do modernismo, é justamente trazer essa questão do conceito da moral, da estima do povo português, recuperar o prestígio, porque vocês sabem que na época das grandes navegações, no século XII, XV, Portugal era potência, mas depois Portugal foi o quê? Declinando, 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 né? Coisa que eu acabei de comentar com vocês. Bom, as características, né, desse modernismo em Portugal: ruptura do convencional, ruptura com o ideal romântico, ou seja, com o romantismo, com todas aquelas escolas anteriores, simbolismo, né, parnasianismo, realismo, a ausência da metrificação, ou seja, a liberdade começa aqui a clarear para os autores, valorização do subconsciente, lembra lá da vanguarda do surrealismo, vai aflorar aqui também, e linguagem ousada, porque a linguagem do modernismo é uma linguagem mais nova. Lembre dessa palavra, uma nova perspectiva, uma nova leitura da realidade. Então o modernismo, de uma forma geral, vai ser justamente vai pegar essa perspectiva nova. Bom, os principais autores: Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Amanda Almada Negreiros, tá bom? Então, gente, o Fernando Pessoa é o que a gente vai estudar aqui hoje, porque ele é o mais influente, não é o mais importante, mas é o mais influente dentro do modernismo, tá? Então a primeira geração, gente, ela tem ousadia e irreverência, justamente para quebrar aqueles paradigmas antigos. A mesma coisa vai acontecer no Brasil aqui com a primeira fase. A primeira fase também vai ser ousada e irreverente, justamente para quebrar os paradigmas europeus, tá bom? Então, gente, a gente tem aqui o ponto de partida desse modernismo lá em Portugal, a revista Orfeu. A revista Orfeu, gente, ela é o abre-alas, né? É o ponto inicial do modernismo lá em Portugal. Então é considerado o marco inicial do modernismo, idealizada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiro. É publicada em 1915. Olha só, presta atenção, o modernismo aqui no Brasil, ele começou de fato em 1922, então vocês percebem aí, né, 7 anos de diferença. Manteve os princípios do futurismo. Lembra do futurismo lá, que é a questão da velocidade do conceito da velocidade das máquinas, das indústrias, né? E surgiu para derrubar a literatura convencional, introduzindo um novo estilo que viria escandalizar os conservadores. Por isso que eu falei lá no início da aula que vai gerar conflitos, vai gerar brigas, porque os mais conservadores, os mais antigos, né, que eram adeptos às literaturas simbolistas, parnasianistas, que eram todas tradicionais, né, vocês lembram, vocês estudaram isso, o simbolismo ano passado e o parnasianismo ano passado, eu lembro que, né, a poesia era tradicional, não existia ali uma liberdade para o poeta, tinha que ser tudo direitinho, né, a rima, o ritmo, a métrica, né, vocês lembram disso. E aí, quando o modernismo ele vem com liberdade, os conservadores falam, meu Deus, né, que é isso? Bom, o Fernando Pessoa, gente, como eu posso dizer, ele é bem particular, né? Ele tem aí duas questões bem importantes, tá bom? Para vocês entenderem. O primeiro é o ortônimo e o segundo são os heterônimos. Vou explicar o que é isso.
O ortônimo, gente, quando a gente fala de ortônimo, a gente está falando dele mesmo, do próprio Fernando Pessoa. Ou seja, quando eu falar assim, a obra ortônima do Fernando Pessoa, eu estou falando da própria obra do Fernando Pessoa, ele, né, como escritor. Quando eu falo em heterônimos, deixa eu explicar para vocês. O que são heterônimos? Heterônimo, gente, é o seguinte: o Fernando Pessoa, ele criou os heterônimos, tá? Porque é o seguinte, cada heterônimo tem uma vida, cada heterônimo tem uma característica, ou seja, cada heterônimo tem uma personalidade. Então, professor, o Fernando Pessoa, ele criou pseudônimos? Não. Pseudônimo é quando você coloca um outro nome, um nome diferente, para você apenas assinar ali o seu texto, para não colocar o seu nome verdadeiro. Heterônimos não. Heterônimos, ele possui uma personalidade, ele possui uma data de nascimento e uma data de falecimento. Ele possui uma personalidade, ele possui uma vida, tá bom? Então, professor, ele possui características descritas diferentes. Então, professor, heterônimos, né, é totalmente afastado do Fernando Pessoa. Ele criou, né, ainda que fictício, mas ele criou personagens, ele criou pessoas de fato, personalidades de fato, pessoas que tinham autonomia, né, pensamentos, histórias, que tinham ali a sua infância, a sua fase adulta e a sua fase mais velha. Exatamente, tá bom? Então são três os mais conhecidos, né, dos heterônimos do Fernando Pessoa: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvares de Campos. Então vejam bem aqui, ó, essa definição, né, sobre os heterônimos. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei-me. Não fiz senão extravasar-me. Ou seja, os heterônimos é meio que algo que está dentro do Fernando Pessoa, que precisava externar isso, né? Então, gente, nós temos aí o Alberto Caeiro, tá bom? O Alberto Caeiro, ele nasceu em 1889 e morreu tuberculoso em 1915. Eu não falei para vocês que cada heterônimo tem uma data de nascimento e uma data de falecimento? Pois é. Era um homem simples do campo, sua estatura era mediana, loiro de olhos azuis, órfão, e estudou pouco, até o primeiro ano. Só que o Alberto Caeiro, gente, ele vai ser o mestre de todos os outros heterônimos, tá bom? Por quê? Vocês vão ver agora. Bom, os textos dele são marcados ali pela questão ingênua e pela linguagem simples do campo. Seus versos são livres e falam do amor à natureza e da simplicidade da vida camponesa. Por isso que ele é um mestre, porque ele é o mais experiente, apesar de não ter tanto estudo assim, né, porque ele parou ali quer ver, ó, ele estudou até aqui, ó, não sei se está aqui, ó, estudou até o primeiro ano, né? Então, a questão da experiência dele, do modo de vida dele, vai fazê-lo mestre dos outros heterônimos, tá bom? Então, olha só, esse poema aqui é sensacional, gente. Fernando Pessoa é sensacional. Então, olha só o retrato, né, da poesia do Alberto Caeiro. Pura sensação, o guardador de rebanhos é o título do poema. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ou seja, mostra a simplicidade, a experiência dele. Ele sabe que com o tempo as coisas, né, vão se acertando, né? A questão dele, da experiência dele é mais pelo sentir das coisas do que propriamente tocar as coisas, porque ele já tem essa base, ele já sabe, né, ali o conceito da vida. Então o Alberto Caeiro, por isso que ele é o mestre, né, de todos os outros heterônimos. E o Ricardo Reis, gente? Ricardo Reis, né, nasceu em 1887 na cidade do Porto e era médico.
né? Era baixo, forte, moreno e um monarquista de formação. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque como ele vai ser o mais clássico de todos, o mais conservador de todos, então, obviamente, ele vai optar ali pela monarquia, né? A posição dele vai ser favorável à monarquia. Beleza? Então, olha só. Aqui, gente, quais são as características do Ricardo Reis? Estilo clássico e erudito, né? Ele é extremamente racional, sua linguagem é rebuscada e complexa, até porque ele é, né, um médico e mais conservador, então mais clássico, então uma linguagem mais complexa. Usa com muita frequência a mitologia clássica, porque ele é clássico, né? Ele é conservador, então ele vai utilizar a mitologia clássica. Tinha plena consciência da brevidade da vida, o que lhe causava sofrimento. Então essa característica a gente percebe aqui, tá, nesse poema do Ricardo Reis, né, Pura Razão. Vem sentar-me comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos, ou seja, olhemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Olha aqui a referência clássica. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Que quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, ou seja, sem dor de cabeça. A gente vai vivendo a vida de maneira sossegada, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimentos demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Muito legal, né, gente? Então ele percebe a brevidade da vida, ou seja, viva a vida tranquilamente, porque se você for ter dor de cabeça, né, as coisas vão passar assim e você só vai se estressar. Álvaro de Campos, o outro heterônimo, nasceu em outubro de 1890, era engenheiro naval, alto, magro, cabelos lisos e assemelhava-se a um judeu português. Então olha só, gente, uma característica bem importante do Álvaro de Campos é essa daqui, ó. Era o poeta do futuro, da velocidade das máquinas, do tempo presente. Gente, o que você lembra? Qual a característica que você lembra da questão da velocidade, né, do futuro, das máquinas, das indústrias, do futurismo, né? Então, o Álvaro de Campos ele é o que está mais ligado à questão modernista, né, à evolução das máquinas e tudo mais. Então, gente, só que tem um porém. Ao mesmo tempo que ele está ligado a essa questão do futuro, da velocidade das máquinas, né, os textos do Álvaro de Campos, eles são contraditórios. Ora marcados por uma grande energia, né, voltada aí para essa questão da modernidade, ora revelando a crise dos valores espirituais e a angústia do homem de seu tempo, que é justamente um retrato dessa época, como eu falei para vocês, né, gente? Nós temos aí as grandes indústrias se desenvolvendo, né, as máquinas se desenvolvendo, mas nós temos também por outro lado, nós temos aí a Primeira Guerra, outros conflitos violentos. Então a gente acaba entendendo o Álvaro de Campos nesse sentido, né? Então olha só um poema aí, gente, do Álvaro de Campos, tá? Para retratar esse sentimento dele, contraditório. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me fileirem conquistas das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz aos deuses todos? Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, como todo direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo, ouviram? Não me massem por amor de Deus.
né? Então você percebe que ao mesmo tempo que ele reconhece que ele é um técnico eu digo assim, que ele entende das máquinas, que ele entende das indústrias, mas também ele se vê retraído por essa sociedade, por esse avanço tão rápido, né? Ele fala, sou doido, com todo o direito de ser, ou seja, eu tenho a minha vida, eu tenho, né, as minhas convicções e eu não quero saber de nada, né? Beleza, legal, né? Então, gente, aqui nós temos o Fernando Pessoa, agora o ortônimo do Fernando Pessoa, ele mesmo, a sua própria personalidade, a sua própria característica, o seu próprio modo de escrever, né? Um dos escritores mais complexos da literatura portuguesa, começou a se destacar a partir de seus inúmeros artigos sobre as novas tendências europeias, né? Então, para você ver como ele é tão importante para o modernismo português. Suas produções apresentam características diferentes das de seus heterônimos. Expressam um profundo sentimento nacionalista e um apego à tradição portuguesa. Sua produção é dividida em lírica e épica. Então, olha só. Mensagem, gente, mensagem, tá? É a poesia épica dele, na qual fala dos grandes feitos de Portugal, dos reis e da época das grandes navegações. Legal, né? Então aqui, ó, um exemplo a vocês dessa poesia épica é o Nó Português. Ele fala assim, principalmente das grandes conquistas, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Ou seja, lembra das grandes navegações que as pessoas morriam e não sabiam, iam para as grandes empreitadas, grandes descobertas, mas não sabiam se voltavam. Quantas noivas ficaram por casar, para que fossem nosso, o mar, ou seja, a conquista de Portugal sobre os mares. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Querem, querem que querem querer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ou seja, engraçado não, mas é interessante como ele monta esses últimos dois versos, porque ele fala assim, Deus ao mar o perigo e ao abismo deu, porque na questão do mar, Deus espelhou o céu, ou seja, o céu é a glória, ou seja, Portugal está atrás do quê? Da glória, apesar de ser perigoso, mas Portugal está atrás das glórias, ou seja, o mar é o mais importante, porque significa o quê? Que Portugal é uma potência, Portugal é forte, Portugal não tem como ser combatido. Então vocês percebem essa questão nacionalista, né, de trazer aí uma nova, trazer a estima do povo português novamente, tá bom? Bom, e aqui é a questão mais lírica, né, do Fernando Pessoa, né, que fala sobre os sentimentos, tanto do sentimento do ato de escrever, como do sentimento após ali já a escrita. Então, olha só, autopsicografia, né, essa poesia, tá bom? Esse poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, ou seja, a dor que realmente sente. Então, perceber, né, que ele está falando sobre o ato, né, de escrita do autor, do escritor e tudo mais. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. E assim nas calhas da roda, gira a entender a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Muito legal, né, gente? Muito legal mesmo. Então você percebe aqui que ele fala, né, sobre os sentimentos, como eu falei, tanto do ato de escrever, como também depois já da leitura, né, que nós fazemos e tudo mais sobre o poema. Então, Fernando Pessoa, gente, ele é genial, magnífico, é um dos maiores escritores que nós temos aí em todos os tempos, até pela sua dinâmica, pela sua exaustão, né, de escrita, porque escreveu muito, né, a sua própria influência dentro do modernismo português, que é gigantesca, né, até refletiu aqui no Brasil também, e muito. Hoje tem vários estudos aí sobre o Fernando Pessoa, certo? Então é realmente um autor bastante interessante. Então é isso, gente.
eu vou passar aqui a atividade para vocês, a página 48 da unidade 17, da unidade 18, perdão, e a hora do estudo, páginas 52 a 54, tá bom? Unidade 18, da hora do estudo, ou seja, a sessão hora do estudo é sempre aquela que fica atrás, né, ao terminar a nossa unidade. Então, página 48 e depois nós temos a hora do estudo, páginas 52 a 54. Tá bom, gente? Então é isso. Grande abraço, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.